E aí, senhoras e senhores traders, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Vou falar um pouco aí sobre o IFR, ou Índice de Força Relativa. E este indicador gráfico é de suma importância aí para a nossa análise e uma excelente ferramenta que auxilia em nossos trades e nossas operações. Então fica até o final do vídeo, que este conteúdo muito importante irá te ajudar muito na busca da tão sonhada consistência. Este é um indicador gráfico que muitos analistas usam, mas sempre combinado com outros indicadores gráficos, tá, senhoras e senhores? Não vamos operar somente com um ou dois indicadores, sempre falo, vamos ter sempre auxílio aí de outros indicadores gráficos que funcionam. Então, neste vídeo, vou falar um pouco aí sobre o IFR e ensinar como inserir ele no gráfico. IFR, saiba como usar esta ferramenta da análise técnica para se guiar no mercado. Além de confirmar a tendência de mercado, o índice de força relativa pode ajudar a identificar possíveis pontos de reversão. O uso da análise técnica no mercado pode ser útil para guiar um investidor e dar assistência na hora de tomar as decisões. Esta importante ferramenta, que utiliza principalmente gráficos para mostrar visualmente os movimentos no mercado, é composta também por diversos indicadores estatísticos. O índice de força relativa, ou IFR, como é mais conhecido, é um dos indicadores mais utilizados pelos analistas técnicos. Através dele é possível confirmar tendências de mercado, identificar possíveis pontos de reversão e ter uma noção de quando o mercado está comprado ou vendido. O IFR oscila dentro de uma escala que vai de 0 a 100, sendo que alguns analistas afirmam que oscilações acima de 70 pontos indicam que o mercado está comprado e oscilações abaixo de 30 pontos indicam que o mercado está vendido. Além disso, em tendências de alta, o mercado pode ser considerado comprado acima dos 80 pontos, enquanto em tendências de queda, o mercado pode ser considerado vendido abaixo dos 20 pontos. Interessante citar também que alguns analistas acreditam que as indicações mais relevantes do IFR, como falhas e as divergências que veremos a seguir, ocorrem acima de 70 pontos e abaixo de 30 pontos. Além disso, as divergências são consideradas as indicações mais sólidas do IFR. Alguns padrões observados no comportamento do IFR, que é considerado como um oscilador, assim como o momento, pode nos dar indicações muito importantes dos rumos do mercado. Por exemplo, uma falha na oscilação de alta pode indicar uma reversão de tendência de alta. Em sentido contrário, uma falha na oscilação de baixa pode indicar uma mudança na tendência de queda para uma tendência de alta. Esta reversão pode ser identificada quando um fundo abaixo dos 30 pontos excede ao fundo anterior, é uma tendência de queda e é seguido pelo rompimento de um topo anterior. Além dos movimentos de falhas, existe outra e talvez mais importante maneira de se identificar a reversão de tendências através do IFR. Atente para as divergências. Quando uma divergência entre o IFR e a linha de preços, gráficos de barras ou candlestick, é percebida, ou seja, a linha de preços está apontando alta e o IFR não, e caso isso ocorra acima de 70 pontos ou abaixo de 30 pontos, pode ser um importante aviso para o investidor ter cautela, já que esta divergência pode indicar uma reversão da tendência previamente identificada. Além disso, alguns analistas também utilizam a linha dos 50 pontos como suporte no caso de tendência de queda ou como resistência no caso de uma tendência de alta. Há também analistas que apostam na compra quando o IFR está acima de 50 pontos ou na venda quando o IFR está abaixo dos 50 pontos. É importante ressaltar que, quando a tendência definida é muito forte, o IFR tende a ter oscilações igualmente fortes, de forma que ele poderá proporcionar uma leitura errada no mercado. Por exemplo, em uma tendência muito forte de alta, ele vai indicar com maior frequência que o mercado está comprado. Por isso, é preciso cautela na hora de liquidar as posições em tendências ainda lucrativas. Desta maneira, é mais seguro esperar alguns movimentos antes da tomada de decisão. Assim, quando o movimento entra na zona comprada,
acima dos 70 pontos, este é apenas um primeiro aviso. Aguarde o movimento seguinte. Se este falhar em confirmar o movimento anterior, então uma provável divergência pode estar sendo observada. Se em seguida o IFR se mover para a direção oposta do movimento observado e romper o fundo anterior, então a falha estará confirmada. Em sentido oposto, caso o primeiro movimento entre na zona vendida, abaixo dos 30 pontos, e o segundo movimento não confirmar e romper o tombo anterior, temos então a confirmação de mais uma falha. Combine indicadores em análise técnica. As decisões tomadas são bastante pessoais e dependem principalmente do perfil do investidor, quanto ele está disposto a arriscar em troca de um determinado retorno, mas caso você opte por mais segurança na hora de operar através da análise técnica, analistas sugerem a combinação de gráficos e indicadores. Isso aqui, senhores e senhoras, é o que eu sempre falo. Eu procuro operar aí com indicadores gráficos que funcionam, indicadores que eu estudei através de um tempo e aprendendo aí com analistas gráficos, analistas técnicos, e procure sempre operar e estudar os indicadores gráficos que funcionam e faça uma combinação antes de entrar em algum trade, em alguma operação. Tá? Sempre combine aí indicadores e isto aí aumenta muito aí a taxa de acerto em busca aí sempre da tão sonhada consistência. Assim, ao utilizar o IFR, você também pode utilizar as médias móveis no gráfico de candlestick. Simultaneamente, a utilização dos conceitos de suporte e resistência e das linhas de canais de tendência podem proporcionar a você ainda mais segurança. Lembre-se que, quando uma tendência ou ponto de reversão identificado e confirmado em mais indicadores, mais segura será a tomada de decisão. Eu sempre, senhoras e senhores, procuro fazer as minhas operações, né, me baseando aí na análise gráfica, na análise técnica e no famoso price action. Eu procuro operar aí em um gráfico maior, né, que eu sempre digo às senhoras e senhores que quanto maior o tempo gráfico, maior é a taxa de acerto. Mas também eu deixo aberto um gráfico temporal um pouco menor, que também me auxilia em minha tomada de decisão. E com auxílio aí de vários indicadores que funcionam. Tá? Eu uso aí o IFR, eu uso o ABV, eu uso as médias móveis e alguns outros indicadores gráficos. E sempre fazendo análise técnica correta e análise gráfica correta. Então, estudem, senhoras e senhores. Estudem sempre aí indicadores que funcionam. Estudem um gráfico, façam análise gráfica. Eu uso também bastante aí o Fibonacci em minhas operações. Então, procure estudar Fibonacci também. Tá? Estudem em prol da busca da tão sonhada consistência. Tá? Agora eu vou partir para o gráfico, vou ensinar as senhoras e senhores a inserir o IFR no gráfico. Então, aqui, senhoras e senhores, nós temos somente como exemplo aí, eu vou inserir o índice de força relativa, ou o IFR, aqui no gráfico do mini índice, tá? Só como exemplo e um conteúdo educativo. Então, aqui nós clicamos com o botão direito no gráfico, novo indicador, colocamos em cima de índice, e aqui nós temos o índice de força relativa, ou IFR, que também o RSI é a mesma coisa, tá? RSI e IFR são a mesma coisa. Então, nós clicamos aqui em índice de força relativa e a configuração que eu uso, tá? Nós clicamos aqui em nova linha, tá? Para não ficar empilhado, clicamos em avançar, tá? A configuração que eu uso, eu vou mostrar para as senhoras e senhores. Tá mais fácil a configuração do IFR em cima de suas estratégias e operações. Tá? Normalmente eu uso esta configuração, então eu vou deixar aqui a cor amarelo, aqui eu vou deixar a espessura 3, aqui a base de cálculo eu vou deixar em cima do fechamento, período 14, linha de compra 30, eu vou colocar a cor da linha de compra, eu vou colocar verde. Linha de venda 70, eu vou deixar, cor da linha de venda eu vou deixar vermelho. Aqui a parte de colorir o IFR, eu vou deixar tudo amarelo. Tá? Então aqui eu vou deixar amarelo,
tá aqui eu deixo o IFR de uma cor só, eu deixo ele todo amarelo. Então aqui eu vou deixar ele amarelo e colorir abaixo dele, eu vou deixar também amarelo. Eu deixo meu IFR todo amarelo. Aqui o topo da linha eu vou deixar 3, tá aqui a configuração das pessoas de cima. O período eu vou deixar 9, a média móvel eu vou colocar exponencial e eu vou clicar em concluir. Tá, o meu IFR está todo amarelo. Tá, então aqui nós temos a linha vermelha, é a linha de 70 e a linha verde é a linha de 30. Tá, então configure aí o seu IFR de acordo com suas operações, mas eu sempre opero o IFR desta forma, então, eu procuro deixar ele todo amarelo. E se também, senhoras e senhores, quiserem traçar uma linha aqui na região de 50 pontos, tá, pode deixar uma linha aqui. As senhoras e senhores podem deixar uma linha aqui para ver a região de 50 pontos, tá, para fazer as suas operações em cima da região de 50 pontos e em cima do IFR. Tá? Então aqui meu IFR está configurado de acordo com minhas estratégias e minhas operações. Se inscreva no canal, que aqui sempre a intenção é auxiliar e ajudar as senhoras e senhores. Aqui vocês vão aprender análise gráfica, análise técnica, excelentes estratégias com gerenciamento de risco correto, em busca sempre da tão sonhada consistência. Acompanhe sempre aqui o canal Mr. Trader, que o intuito do canal é passar para as senhoras e senhores excelentes conteúdos educativos em busca de aumento do nosso capital degrau por degrau. Eu lembro sempre as senhoras e senhores, vamos operar sem ganância em busca aí de aumento do nosso capital degrau por degrau. E se este vídeo merece o seu like, deixe o seu like e espero sempre que vocês tenham bons investimentos e bons trades. Aquele abraço!